Boa noite para você que está em casa, uma alegria estar aqui de novo. Nós estamos em meio a uma nova série, que inclusive tem em meio no seu slogan, né? Em meio ao sofrimento. Essa é a série que a gente se propôs a conversar nos nossos encontros, porque a gente tem entendido que tem sido dias difíceis, tem sido dias de sofrimento. As nossas timelines, os nossos feeds, os nossos WhatsApps, eles estão cheios de mensagens que transmitem essa condição, porque pessoas estão sofrendo, pedidos de oração, outras informações a respeito daqueles que vêm morrendo. Então nós estamos em meio ao sofrimento. Por isso que para nós é importante olhar para as Escrituras e tentar discernir um pouco do que esperar de Deus nesse momento e o que Deus e as pessoas podem esperar de nós também para esse momento. Por isso, em meio ao sofrimento. Na semana passada, nós conversamos sobre em meio ao sofrimento caminhe. Por que caminhe? Porque algo que fica muito certo em nós a respeito do sofrimento é que o sofrimento, ele não é o nosso maior medo. O nosso maior medo, como nós vimos no final de semana passado, é o que está no fim do sofrimento. O fim do sofrimento é a morte. O fim do sofrimento é quando a gente não se recupera, é a condição de morte. Mas nós entendemos e nós aprendemos, segundo Hebreus capítulo 12, que Jesus Cristo tornou inoperante a morte. Então nós podemos continuar caminhando em meio ao sofrimento, porque ainda que a morte nos visite, aqueles que estão em Cristo, eles fecham os olhos para esse mundo, mas eles abrem os olhos com Jesus na eternidade. Então, a morte ela não é mais operante, ela é inoperante. João vai falar que aqueles que estão em Cristo, ainda que estejam mortos, viverão. Então, essa é uma esperança para que a gente caminhe em meio ao sofrimento. Mas hoje, nós vamos falar sobre uma outra perspectiva do em meio ao sofrimento. Hoje nós vamos falar sobre em meio ao sofrimento, confie. Se nós precisamos caminhar em meio ao sofrimento, um outro elemento que não pode faltar quando o sofrimento nos invade é a confiança. E para isso eu quero te convidar a prestar atenção nessa leitura. Nós usaremos dois textos. O primeiro está aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 8 e 9. Diz assim: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança na própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Agora o outro texto que vai ajudar a gente nessa reflexão é Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse tempo de reflexão, esse tempo de discernirmos a sua vontade para nós, para esse tempo, Deus. Que o seu Santo Espírito continue a falar conosco. Esse é o desejo do nosso coração, é isso que nós pedimos ao Senhor, é isso que nós precisamos. Amém. Amém. Bom, algumas coisas que nós precisamos entender quando falamos de confiança em meio ao sofrimento. A primeira delas é: as coisas ruins cooperam para o nosso bem. As coisas boas não podem ser tiradas de nós, mas o melhor ainda está por vir. Vou repetir.
As coisas ruins, elas cooperam para o nosso bem. As coisas boas não podem ser tiradas de nós. E o melhor está por vir. Isso é uma expressão de confiança quando nós pensamos em Deus, quando nós pensamos na Bíblia Sagrada, quando nós pensamos no caráter de Deus para conosco em relação a tudo aquilo que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos aqui para o que o apóstolo Paulo está passando no contexto dessas cartas, é um contexto de muito sofrimento, é um contexto de prisão. E quando nós lemos aqui o relato em 2 Coríntios, é um contexto de sofrimento que vai a ponto deles desistirem da vida. Eles de fato acreditavam aqui que eles morreriam. Esse era o desfecho na mente, no coração, nas percepções de Paulo. E aqui Paulo nos traz algumas coisas muito importantes para a gente discernir esse processo de uma caminhada de confiança em meio ao sofrimento. A primeira lição que Paulo nos traz aqui a respeito de uma boa visão que nós precisamos ter em meio ao sofrimento, e isso demonstra a nossa confiança, tem a ver com a fuga do negacionismo, com um bloqueio do negacionismo. Nós já falamos um pouco disso na semana passada, mas aqui Paulo, no versículo 8, ele diz: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Paulo ele é muito claro com os irmãos na igreja de Corinto. Paulo não quer que eles fiquem alienados do sofrimento que eles têm passado e também o sofrimento que a causa de Cristo pode trazer. Nós já conversamos sobre a igreja de Corinto em outros momentos e nós sabemos que essa é uma igreja especial, uma igreja que tinha todos os tipos de dons, uma igreja que crescia, uma igreja que era operante, mas era também uma igreja que precisava de muita exortação, que precisava ser ensinada, que precisava ser exortada, e era uma igreja que sim, passava por questões de sofrimento, e o Paulo, ele está aqui também em sofrimento, levando instruções aos nossos irmãos. Quando nós vamos para o contexto da carta da carta aos Filipenses, que nós também lemos, a carta de Filipenses ela é conhecida como a carta da alegria. Por diversas vezes ao longo dessa pequena carta, você vai ler que Paulo viveu contente, que Paulo nos incentiva a estarmos alegres, a estarmos felizes, mesmo em meio a toda essa condição de sofrimento. E aí ele vai falar abertamente sobre essa questão de nós estarmos cientes das coisas que estão nos acometendo, das coisas que estão nos cercando, de não nos alienarmos, porque um perigo que muitas vezes a fé e a espiritualidade equivocada nos causam é a potencialidade do negacionismo, a potencialidade da gente transferir responsabilidade para Deus a respeito de tudo que acontece com a nossa vida. E isso é algo que vai produzir em nós um tipo de fé que não é uma fé que lida bem com o sofrimento. Um equívoco que pode acontecer entre nós é a gente cair no engano de achar que, por exemplo, aqueles que encontram com Cristo vivem numa lógica de religião onde eles fazem coisas para Deus, onde eles entregam coisas para Deus, e porque eles fazem isso para Deus, porque eles oram, porque eles louvam, porque eles estão na igreja, porque eles dizimam, por conta de todas essas circunstâncias, eles não terão problemas, eles não terão sofrimentos, eles não terão medos. Isso é uma teologia equivocada. Isso é algo que se assemelha um pouco à teologia da prosperidade, que é uma teologia que nos aponta a uma espiritualidade sem dano, sem sofrimento, sem mágoas, sem traumas. E não é isso que nós encontramos nas Escrituras. Por isso que Paulo está vindo aqui, ele está advertindo os irmãos de Corinto que eles fiquem cientes de tudo que está acontecendo. Mas não para por aí. Paulo continua falando para eles. Paulo diz da condição de morte. E essa sentença de morte foi importante para Paulo. Foi importante porque trouxe uma consciência que Paulo descreve no verso 9, que diante dessa condição de quase à beira da morte, eles entenderam uma coisa.
que eles não poderiam confiar neles mesmos, mas que a confiança deles precisava estar em Deus. E isso é muito importante para nós quando a gente pensa a condição que nós estamos passando e os nossos sofrimentos. Por quê? Porque quando a gente olha para o nosso mundo, para a cultura ocidental e para o mundo secularizado, a gente já falou um pouco na semana passada sobre isso também, que o mundo ocidental e essa lógica da conquista, do prazer, ela tenta nos blindar do sofrimento. Ela tenta nos fazer reprimir esses pensamentos equivocados, negativos e o próprio sofrimento em si. Entretanto, o Paulo vai falar que é justamente o fato de passar por toda essa aflição e de chegar até a morte, que ele teve a consciência de que a confiança nele mesmo era algo que precisava ser esquecida. E Paulo foi alguém dotado de poder, de autoridade, de berço. Paulo nasceu num contexto privilegiado, cidadão romano, alguém de patente, foi formado nas barbas de Gamaliel, judeu, de alta linhagem, tribo de Benjamim, guerreiro. Esse era Paulo. Paulo tinha condições de confiar no próprio taco, um homem inteligente, um homem que falava diversas línguas. Esse era Paulo. Paulo era alguém que poderia confiar em si mesmo. Paulo mandava matar e as pessoas matavam. Paulo estava, por exemplo, no martírio de Estevão. Paulo estava ali. Então Paulo, ele tinha dentro do seu interior, do seu background, da sua memória, uma história que antes dele encontrar com Jesus, ele tinha muito poder nas suas próprias mãos. Ele tinha condição de ser perseguidor. Ele tinha toda essa autoridade, todo esse domínio sobre si e sobre os outros. Então, passar pelo sofrimento foi algo que levou Paulo a reconhecer o quão pequeno ele era e que ele não poderia confiar em si mesmo. Nós, muitas vezes, diante dessas situações todas, tentamos conduzir a vida e os nossos momentos de sofrimento na força do nosso braço, abrindo o mato no peito, como dizem, enfrentando as coisas mesmo, na nossa força. E Paulo está nos ensinando aqui que a gente precisa, em meio ao sofrimento, não confiar na nossa potencialidade. Quando a gente olha para tudo isso que a Covid-19 e o sofrimento nos proporcionaram, a gente está vendo as pessoas que têm os melhores recursos sucumbirem. A gente está vendo as pessoas serem equiparadas nessas condições. Na condição de repente estar doente e não tem leito. Aí não tem leito para todo mundo, não tem leito para rico, não tem leito para pobre, não tem leito. Nós não estamos no controle da vida, nós não estamos no controle de nós mesmos, nós não temos controle sobre tudo o que nos cerca. E quando nós passamos por isso, nós de fato reconhecemos a nossa pequenez, e é isso que Paulo faz aqui. E quando ele faz isso, ele também já diz logo que a nossa confiança precisa estar em Deus, que ressuscita os mortos. E essa é uma outra informação importante para nós. Porque quando nós lemos esse texto, e se nós lêssemos um pouco antes, nós víamos entender que Paulo fala desse conhecimento das atribulações, porque nós temos um Deus que é o Deus de toda consolação. E esse Deus de toda consolação nos consola em meio ao sofrimento, porque Ele está conosco no sofrimento. Ele caminha conosco no sofrimento, nós falamos sobre isso. E o fato dele nos consolar e de caminhar conosco no meio desse sofrimento, nos permite também consolar quem sofre, entender mais a necessidade do outro. E à medida que consolamos, também somos consolados. Por isso que é tão importante a gente não desprezar o fato como ele é.
Por isso que é tão importante a gente atravessar e continuar caminhando em meio ao sofrimento, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nós falamos do sofrimento na semana passada sobre a perspectiva da prova, de ser forjado, de ser melhorado, de ter o seu caráter aperfeiçoado ao caráter de Cristo. Por isso a gente não pode desprezar o fato de estarmos sofrendo. E quando estamos sofrendo, nós entendemos quem nós somos e quem Deus é. E Paulo, ele transfere, ele tira toda essa confiança que ele tem naquilo que os seus braços podem produzir. E ele diz que nós precisamos confiar em Deus. Que nós precisamos confiar no Senhor, porque é o Senhor quem tem o poder sobre vida e morte. Ele ressuscita os mortos. E quando nós vamos lá para Filipenses, a gente entende um pouco desse processo de confiar em Deus. Porque nós podemos aqui cair no engano de pensar que a confiança em Deus é um processo místico. É um processo baseado tão somente em uma epifania, numa manifestação sobrenatural de Deus. E a Bíblia Sagrada vai nos instruir que não é assim. Ela começa nisso, porque pode e deve começar com a salvação, com o fato de nós conhecermos a Cristo. E isso começou na vida de Paulo, quando ele era ainda Saulo, e estava no caminho de Damasco, e o Senhor se colocou na frente dele. Ali ele teve um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada, ele conheceu a Cristo. Mas, depois disso, um longo processo se deu na vida de Paulo. Paulo ficou 3 anos estudando as Escrituras no deserto. Paulo, ele foi aprender com os mais experientes da fé. Ele foi conhecer Pedro. Ele foi conhecer os apóstolos. Ele passou alguns dias ali com eles. Paulo, ele passou por esse processo. E quando ele chega aqui, em Filipenses 4, no versículo 11, ele diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo aprendeu a viver contente. Então a confiança em Deus não é algo que a gente conquista num estalo de dedos, mas é algo que nós precisamos discernir e aprender. E quando nós trabalhamos um pouco aqui o texto que nós lemos na carta aos Filipenses, se a gente fosse ler o capítulo 4, que é uma exortação e um chamado de Paulo àqueles irmãos a estarem alegres, a estarem confiantes no Senhor, nós vamos entender que esse processo de aprendizagem, ele passa por algumas coisas. Esse processo de aprendizagem passa por alguns comportamentos e com algumas ações objetivas que nós precisamos ter. Quando nós estamos aqui no capítulo 4, no verso 4 de Filipenses, vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu vou dizer, alegrem-se. Por quê? Porque no versículo 5 ele vai dizer: perto está o Senhor. Nós precisamos nos alegrar no Senhor porque Ele está perto. Ele caminha conosco em meio ao sofrimento. Ele é o Deus de toda a consolação. Ele é o Deus que quando nós consolamos alguém, Ele também nos consola. Ele é o Deus que se revela em meio a toda essa condição de sofrimento. Então, confiar em Deus é saber que Ele de fato está perto. Confiar em Deus é ter a convicção de que Ele está perto, não apenas pela sua onipresença, mas porque Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus que se importa. Ele é um Deus que age na nossa direção. A salvação não é um movimento de nós para com Deus. A salvação sempre foi um movimento de Deus para conosco. Não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então Deus, ele se projeta na nossa direção. Então quando eu compreendo quem Deus é, quando eu compreendo que Ele se projeta na minha direção, eu tenho condições de confiar.
Porque eu não confio baseado no meu comportamento, eu não confio baseado nas minhas emoções, eu não confio baseado na força do meu braço, mas eu confio baseado no Deus que eu tenho conhecido. É isso que Paulo está nos sugerindo aqui. E ele continua por meio de orações e súplicas, e ele chega numa parte que é essencial, que é o que nós lemos. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que houver de algo de excelência, digno de louvor, pensai nessas coisas. Quando nós lemos esse texto, nós vemos Paulo sugerindo que nós pensemos nessas coisas. Uma leitura descuidada disso pode ser algo assim, então nós devemos pensar no pensamento positivo mesmo. Eu preciso pensar que apesar do sofrimento, não morreu ninguém na minha família, apesar do sofrimento, eu estou empregado, apesar do sofrimento e talvez do desemprego, o Senhor tem me sustentado, os meus irmãos têm me ajudado. Eu posso pensar que Paulo está falando a respeito disso. Quando eu penso a respeito da honestidade que Paulo está dizendo aqui, eu posso estar pensando, eu preciso manter os meus valores. Isso é uma verdade, mas não é exatamente isso que Paulo está querendo dizer aqui. Quando nós vamos para os comentaristas, quando nós vamos analisar aqueles homens que estudaram especificamente a vida de Paulo, nós entendemos que quando Paulo diz aqui que nessas coisas pensais, não é necessariamente das coisas corriqueiras da vida, que envolvem honestidade, que envolvem boa fama, não. A instrução de Paulo aqui é que nós pensemos nas coisas do alto a respeito disso. Nós pensemos em Deus para com essas coisas. Que nós pensemos sobre o pecado, que nós pensemos sobre o plano da salvação, que nós pensemos sobre Cristo, que nós pensemos sobre a humanidade, que nós pensemos sobre o plano de Deus na história. É sobre isso que Paulo está falando, sobre um conhecimento de Deus nessas qualidades, sobre um conhecimento a respeito de quem Deus é na sua honestidade, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. É como a experiência de Abraão. Abraão foi alguém faca na caveira. Abraão foi do bope. Deus fala para ele: Abraão, sai da tua terra. Estou saindo, Senhor. Vai para onde eu vou te mostrar. Beleza, estou indo. Abraão, você vai ter um filho. Ok, Senhor. Abraão, não é esse filho Ismael, é outro filho, é filho da Sara. Senhor, a Sara está idosa. É da Sara. Amém, Senhor. Chega o filho, Isaque. Deus fala para ele assim: então pega seu filho agora e vai para o monte e sacrifica ele. Sim, Senhor. Abraão era alguém que conhecia o caráter de Deus. Ele era alguém que sabia que se Deus foi alguém que na vida dele providenciou um filho quando ele já tinha 100 anos e a sua mulher também já era idosa e eles não tinham filhos até então, era alguém que também proveria o que fosse necessário naquele monte. E foi assim que aconteceu. Quando Abraão estava com a faca empunhada, Deus para tudo. A honestidade, a justiça de Deus foi manifesta ali. Abraão entregou o seu Isaque, porque confiou em Deus, porque andou com Deus. Isso é algo que nós precisamos entender. Evidentemente, um homem que tinha carregado o sofrimento durante anos por não ter um filho com a sua mulher, chega a essa condição e continua confiando em Deus. E Deus proveu o cordeiro. Proveu o cordeiro ali, mas essa não é uma história que se limita àquele momento na vida de Abraão. Essa é uma história que aponta uma outra história, que aponta para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós precisamos
conhecer as Escrituras, fazer habitar na nossa mente coisas a respeito da honestidade de Deus, do caráter de Deus, da boa fama do nosso Deus. Porque quando nós nutrimos essas coisas, nós começamos a confiar em quem Deus é. Eu costumo dizer, baseado numa palavra do pastor Paulo Borges Jr., que fé não é uma experiência de coragem. Não é uma experiência de coragem, mas é uma experiência baseada no conhecimento que nós temos com o Deus vivo. Fé é uma experiência que nós adquirimos através da relação que nós temos com o próprio Cristo. E quando nós conhecemos a Cristo, nós pensamos nessas coisas. E o final do versículo 9 vai dizer: e o Deus da paz estará com vocês. Por isso que nós podemos confiar. Dentro desses processos de sofrimento, nós temos a oportunidade de conhecer mais a Deus. E quando nós conhecemos mais a Deus, nós sabemos que nós não estamos sós. Nós sabemos que Ele está conosco até no vale da sombra da morte. Então nós podemos confiar. Nós podemos sim, e nós sabemos sim, baseado naquela frase que eu disse no começo: as coisas ruins cooperam para o nosso bem. As melhores não podem ser tiradas, as boas não podem ser tiradas de nós, e as melhores ainda estão por vir. Todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam a Deus. É o que nós encontramos aqui em Romanos 8, 28. Todas, inclusive os sofrimentos. Todas, inclusive as aflições. Todas, inclusive os dias bons. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas as coisas boas não podem ser tiradas de nós. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Paulo está falando sobre a salvação. Paulo aqui também, em Coríntios, capítulo 1, verso 9, fala desse Deus que ressuscita os mortos. Nós fomos justificados por Cristo, aquele que tornou inoperante a morte. Isso é uma coisa que nós precisamos saber. E nada vai roubar isso de nós. Nem mesmo o sofrimento, nem mesmo as dificuldades, nem mesmo o desemprego. Nada disso tira de nós a bênção de sermos chamados filhos de Deus. Nada tira de nós a salvação que um dia foi comprada por Cristo naquela cruz. Então, ainda que eu passe pelo sofrimento, ainda que eu esteja andando em meio ao sofrimento, a salvação não pode ser tirada de mim. A paz que excede todo entendimento não pode ser roubada de mim. A esperança da ressurreição não pode ser tirada de mim. Porque eu creio em um Deus que é vivo. Eu creio em um Deus que tornou inoperante a morte. Então eu confio. E se eu confio, eu ando por meio da fé. E algo que nós precisamos entender é que a fé não é o poder que nos move aqui em oração para fazer com que Deus se mova. Não, a fé é a experiência do poder de Deus em nós que faz a gente se mover. Pela fé eu me movo, pela fé que foi gerada no meu coração por meio da salvação, eu confio em Deus, porque Ele já me tirou do pior lugar onde eu poderia estar, do inferno. Deixa eu dizer uma coisa para você, o sofrimento que você está passando hoje, não é o pior lugar que você poderia estar. O pior lugar que você poderia estar é sem Jesus Cristo no seu coração. E porque Jesus Cristo, Ele suportou o impossível, nós podemos confiar nele para suportar as nossas dores possíveis. É um processo, é um aprendizado. Mas é isso que faz com que a gente consiga caminhar em meio ao sofrimento. É isso que permite a gente passar por toda essa prova.
as convicções a respeito de quem Deus é, da obra que Ele faz e do que Ele tem para mim. Porque quando nós vamos para Apocalipse 22 e nós olhamos para o melhor que está por vir, nós sabemos que virá um novo céu e uma nova terra. Que virá um tempo onde nós não teremos mais choro, pranto e dor. E que isso também não pode ser tirado de nós. Por isso, todas as coisas cooperam para o nosso bem. As coisas boas não podem ser tiradas de nós. E o melhor ainda está por vir. Confiar em Deus, em meio ao sofrimento, é viver debaixo dessas convicções. É viver debaixo da convicção que nada pode nos afastar do amor de Deus. Nem principados, nem potestades, nem morte, nem vida. Nada pode nos separar do amor de Deus. É o que Paulo diz aqui em Filipenses, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Bem, seja alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Por quê? Porque nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Há um Deus que está perto, o Deus de toda consolação, o Deus que nos traz a paz que excede todo entendimento. Ele está perto, perto está o Senhor. Por isso nós podemos continuar caminhando. Por isso que nós podemos continuar caminhando e confiando. Semana passada nós falamos, se o sofrimento não encontrou o seu lar, a sua casa, a sua pessoa, prepare-se, conheça mais a Deus, conheça mais as Escrituras, porque no dia que Ele chegar, certamente você poderá ser alguém como Paulo, que vai dizer, aprendi a viver contente, porque não confio em mim mesmo, confio no Senhor que ressuscita os mortos, no Senhor que já operou o maior milagre que poderia ser operado na minha vida, no Senhor que pôs um ponto final na morte, que venceu o aguilhão, o diabo, e está vivo e reina, e um dia voltará para nos buscar. Essa é a confiança que nos move em meio ao sofrimento. Essa é a confiança que nos move na direção de quem está sofrendo, para que a nossa fé viva possa consolar, para que a nossa fé viva possa repartir o pão, para que a nossa fé viva possa revelar um Cristo vivo, mesmo no meio do sofrimento e da morte. Aprenda a viver contente. Volte às Escrituras. Alimente a sua mente com os atributos de Deus, com quem Deus é, quais as intenções dele para com o mundo, quem é Jesus Cristo. Coloque tudo isso aí. Tem duas formas da gente atravessar esse período de sofrimento. Uma das formas é o que nós podemos chamar de uma forma tola, sendo negacionista, imprudente, querendo confiar na força do nosso próprio braço. Essa é a forma tola de passar por tudo isso. Mas há uma forma inteligente de passar por isso. Há uma forma sábia de passar por isso tudo. Confiando em Deus. Confiando no seu caráter. Confiando na pessoa de Jesus Cristo. Porque todas essas coisas são imutáveis. As nossas condições aqui são mutáveis. Mas o nosso Deus não muda. Nosso Deus é amor. Se revela em amor. E permanecerá sendo amor. Confie no amor de Deus. A palavra de Deus nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Essa é uma confiança que nos move em meio ao sofrimento. Quero orar por você mais uma vez. Senhor Jesus, talvez tenham pessoas aqui que estão com medo, Pai. Que diante de todas essas circunstâncias, perderam a confiança em tudo e em todos.
Existem pessoas aqui, Pai, que confiaram no seu próprio potencial, outras que confiaram, Deus, num processo político, outras que têm confiado, Deus, nos seus recursos financeiros. Pai, mas nós sabemos que isso tudo é casa construída na areia. Isso não sustenta quando as coisas ruins acontecem. Nós pedimos, Senhor, a revelação do Cristo que ressuscita os mortos. E que nós possamos caminhar, Pai, em meio ao sofrimento, confiando nessa verdade. Conhecendo ao Senhor mais intimamente. Se aprofundando ainda mais do Senhor. Para que a gente possa desfrutar da sua boa, perfeita e agradável vontade. Que confiando no Senhor, nessa jornada de sofrimento, nós possamos, assim como o apóstolo Paulo, consolar pessoas. Fazer a salvação ser reconhecida, Deus. Proporcionar isso aos nossos irmãos, por meio do Espírito que atua em nós, Pai. Esse é o desejo do nosso coração hoje. Esse é o desejo do nosso coração, não só para conosco, mas com cada um que está conosco aqui hoje, Senhor. E em outro tempo que virá. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Em meio ao sofrimento, confie. E eu quero te pedir para que você compartilhe essa mensagem. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa aprender sobre confiança. Compartilhe a nossa série com as pessoas que você conhece, que estão sofrendo. Nós cremos que essas sabedorias bíblicas, que essas convicções a respeito de Deus, a respeito de Jesus Cristo e os seus planos e os seus propósitos vão nos ajudar a passar por todo esse sofrimento. Deus abençoe você. Quero pedir mais uma coisa a você. Siga-nos nas redes sociais. @IPIjovem no Instagram e também no YouTube. Em breve, as nossas transmissões serão pelo nosso canal próprio. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e em meio ao sofrimento, confie.